Bem breve, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 5. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 5. Eu estou falando de propósito de Deus, de viver diferente do que tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio, de subir a cachoeira literalmente, aquilo que parece impossível. Gênesis capítulo 5, quem encontrou? Antes da gente começar a ler, só aproveitando o gancho aqui da cachoeira, certamente você já viu os peixes que desovam na cabeceira do rio subindo a cachoeira. O mais comum é o salmão subindo. Um grande peixe, ele vai pulando e vai subindo. Mas tem outros peixinhos também, pequenininhos, que eles sobem cachoeiras literalmente na vertical. Eles têm uma guerra, eles têm não sei o que, mas eles conseguem ir prendendo. Quem já viu? É só eu que assisto documentário? Acho que só. Eles vão subindo, irmãos, se agarrando com as guerras, com a boca, nas pedras da cachoeira. E a água descendo em cima. Eles sobem vários metros, 20 metros de cachoeira acima. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, é impossível, mas eles sobem. É quando eu olho a palavra do Senhor, eu falo assim, é impossível, mas Deus pode. Aquilo que parece impossível para mim e para você, servir ao Senhor neste mundo corrompido é impossível. Não é. Deus está sobre nós e Deus torna possível. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Se nós formos continuar lendo aqui, esse capítulo quase todo vai ser de genealogia. Quando ele fala aqui de Adão, que gerou seu filho Sete, aqui já é depois de Caim e Abel. A Bíblia não explica muito, mas Caim e Abel nasceram, e você conhece a história. Um era bom, o outro era ruim. O ruim matou o bom, Caim matou Abel. E aí então a Bíblia relata que passou 130 anos. Embora a Bíblia não especifique exatamente em que ano que Adão foi expulso do jardim do Éden. Mas aqui no capítulo 5 já começa a dizer que depois de 130 anos ele gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Mas já tinha passado 130 anos. A história de Caim e Abel já tinha acontecido. Nós não sabemos se ele teve outros filhos, porque quando Caim fugiu, porque pecou da presença de Deus, ele já deparou com a sua esposa para casar, certamente a sua meia-irmã. Não teria como ser diferente. Mas a Bíblia não explica muito detalhe, mas eu não quero prender a sua atenção aqui não, estou apenas exemplificando aqui uma explanação, mas vamos focar aqui. Adão então, depois de 130 anos gerou a Sete, e depois gerou muitos filhos e filhas, e depois de 800 anos, formando um total de 930, ele morreu. E aí ficou Sete. Sete também gerou o seu filho, e aqui é interessante que ele pega o primogênito, que depois gerou outros tantos filhos, mas enfatiza o primogênito. E Sete também morreu. Parece, querido, que é uma coisa inevitável. Mesmo vivendo muitos centenas de anos, como nós vemos aqui, que hoje já é impossível. Se alguém completa um século já está vivendo muito, naquele tempo era 800, 900 anos. Mas aí chegou, querido, o versículo 18. Gênesis capítulo 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque.
E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu vejo, querido, que existe algo fadado a acontecer, em vida após vida, em geração após geração, até que alguém resolve ser diferente dos demais. Se você continuar lendo o texto, você vai ver, querido, que foi ele o único diferente. Enoque, querido, depois que viveu os anos que Deus preparou para ele, não tem registro de morte de Enoque. Adão morreu, os seus tataravós morreram, mas quando chegou em Enoque, a Bíblia diz, andou Enoque com Deus, e ele não morreu, ele não foi achado, Deus o tomou, ele subiu ao céu, vivo. Muitas vezes nós achamos, querido, que não tem como mudar. Pastor, eu moro em Itaquaquecetuba, cidade pobre, eu moro num bairro pobre, e daí? Nós não somos limitados por aquilo que está à nossa volta. O diferencial de Enoque aqui, a Bíblia não fala que ele foi um super-homem, a Bíblia não fala que ele tinha um sangue azul, a Bíblia não, querido. Ele andou com Deus, e o destino dele foi alterado por isso. Muitas das vezes nós estamos acostumados a viver no mundo pecaminoso, e nós absorvemos aquilo que o mundo tem ao nosso redor, enquanto Deus tem para nós algo novo e algo diferente para nós. Não é para a gente, querido, ser encharcado com as coisas do mundo. Para as coisas do mundo nós temos que ser impermeáveis. Ou seja, eu não recebo nada do mundo, no sentido, meu querido, de pecado. O mundo tem coisas boas, para a gente tem. Muitas roupas que você veste, foi um ímpio que fez. O sapato que você calça, a casa que você tem, certamente o ímpio construiu, o cimento. Então, nesse sentido, o ímpio faz as coisas e nós usamos, mas não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, o sistema do mundo é o pecado, é a promiscuidade, é a ignorância quanto a Deus, e a gente acha que não tem como sair disso. Se hoje nós falarmos para um jovem cristão que ele precisa casar virgem, ele fala, pastor, não dá. Não tem como. Por que não tem como? Porque já moldamos igual o mundo. Porque o jovem da igreja, seja homem ou seja mulher, ele tem vergonha de dizer que ele é virgem. Ele tem vergonha de permanecer, de andar com Deus. Enoque, a Bíblia aqui não relata exatamente o que ele fez diferente, mas nós sabemos que para andar com Deus tem que ser exatamente o contrário do mundo. Mas hoje a humanidade está fadada, querido, ao fracasso, espiritualmente falando. E nós que estamos na igreja, parece que estamos seguindo a linhagem. Vamos viver e vamos morrer, vamos viver e vamos morrer. Mas peraí, será que não vai ter nenhum Enoque aqui entre nós? Vai dizer, ei, eu quero subir a cachoeira. Eu quero ver essa água fresquinha lá em cima. Viver um novo de Deus, querido. Podemos viver algo impossível aos olhos de quem está à nossa volta. Mas vai ser necessário uma atitude. Vai ser necessário deixar de lado o que você acha, o que eu acho, irmão. Me perdoe, mas é o que Deus diz para nós. É o que Deus determinou para nós. A Bíblia relata também, eu não vou ler, mas vou só te lembrar aqui, da história de um rapazinho, franzino, pequenininho, que ficava cuidando das ovelhas do pai dele. E de repente surgiu uma guerra. E nessa guerra tinha um homem enorme, chamado de gigante. E esse homem gigante desafiou o exército de Deus, no qual Davi fazia parte do povo, não do exército de Deus. Mas quis Deus, que é dono do destino, levar Davi até ver o gigante. Porque eu sou pequeno, eu sou pobre, eu moro numa cidade pobre, eu moro num país terceiro mundo, isso não muda nada. Isso não define nada. Davi chegou lá, viu o gigante afrontando
O exército do Deus vivo falou assim: ei, quem é esse aí? Só porque ele é grande? Porque quando eu estou, querido, vivendo o novo de Deus, quando eu estou no projeto de Deus, eu não olho para mim do jeito que eu sou, eu olho com os olhos de Deus. E aí eu sei que eu posso subir a cachoeira. E aí eu sei que por mais bonito que seja aquele remanso, lá na roça fala remanso, né? Quando a água cai da cachoeira e forma aquele lago manso, aquela água agitada e depois fica calma. Por mais que seja legal ali, sombra e água fresca, eu sei que se eu enfrentar, querido, a turbulência da água, lá em cima vai ter água ainda mais fresca na fonte para mim. Davi chegou e falou assim: quem é esse gigante? Ele está pensando que é quem? Aí a Bíblia diz, querido, que um homem que nasceu e foi treinado para o exército, forte, tinha outros soldados em volta dele só para carregar as armas dele. Ele era profissional de guerra. Aí vem um rapazinho franzino que cuidava de ovelhas lá no pasto. Pega uma pedra, pega uma funda, uma tiradeira e ganha a guerra. E talvez nós queremos servir ao Senhor com lógicas. Não tem. Um rapazinho franzino com uma pedra e uma funda. Sabe o que o gigante Golias falou para Davi? Falou: Davi, você está pensando que eu sou cachorro? Eu sou um soldado do exército. Você vai vir para mim matar com uma pedra? Eu não sou cachorro, não. Davi, nas minhas palavras, né? Ele não disse isso, mas nas minhas palavras assim: se você é cachorro ou não, isso eu não quero saber, mas eu vou vencer você é com Deus na minha frente. Talvez o mundo tenha afrontado você também. Talvez o mundo, querido, nos afronta. Talvez não, o mundo nos afronta. E nós olhamos lá fora, parece que todos aparamentados, todos preparados. E nós olhamos para nós e falamos: mas não é eu, querido. Eu preciso viver esse novo de Deus. E eu me deparo com outro exemplo. A Bíblia também começa a contar lá em Crônicas. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas começa a contar uma genealogia também. Aí 1 Crônicas 4:9, depois você lê. Aí começa a falar da genealogia. De repente chega, fala de Jabes. Mas Jabes foi mais excelente do que os seus irmãos. Aí eu fico pensando, no meio de uma genealogia aparece Enoque, que não morre. No meio de uma genealogia aparece Jabes, que é diferente dos irmãos. Por quê? Porque Jabes orou ao Senhor. Porque Jabes fez diferente. Às vezes nós queremos, às vezes não, nós sempre queremos ser diferente, no sentido de sobressair, não é verdade? Nós sempre queremos ser o melhor aluno, às vezes não age como tal, mas quer ser o melhor profissional, quer ganhar mais na empresa, quer abrir um negócio próprio, quer prosperar. Está errado? Tá não, mas a gente faz tudo igual. Aliás, uma das questões para você ser diferente é você fazer algo diferente dos outros. Inclusive eu já vi muito disso. Às vezes a pessoa chega: eu queria um aumento. Aí o encarregado, o gerente fala assim: mas o que você está fazendo além dos demais para eu diferenciar você dos demais? Jabes então, querido, orou ao Senhor. E aquilo ficou registrado no meio de uma genealogia que não tinha nada a ver com aquilo ali. Ficou registrado: Jabes orou. Ele orou. Ele clamou a Deus. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E tinha um agravante. O nome Jabes quer dizer aquele que causa dor. Porque quando ele nasceu, foi um parto complicado e a mãe dele quase morreu. Aí naquele tempo era comum a mãe colocar o nome nos filhos de acordo com o acontecimento. Como foi um parto de muita dor, ela colocou aquele que causa dor, Jabes. Ele poderia crescer revoltado, chateado: minha mãe não me ama, minha mãe não me quer, eu causo dor, eu não pedi para vir no mundo. Podia ser esse papinho que a gente vê por aí. Mas não, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque aquilo que começa errado pode terminar certo com Jesus Cristo. Aquilo que talvez machucou você ontem, hoje cura você. Aquilo que talvez era motivo de vergonha para você ontem, hoje não é mais. Aquilo que o mundo diz de você não importa mais sobre você. Se o mundo tem apelido sobre você, se o mundo te questiona em algumas coisas, não dê ouvido ao que o mundo fala de você. Olhe a palavra de Deus, porque é ela que define você. Quem está entendendo? Eu quero então, querido, para nós refletirmos
orar e encerrar. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu dei aqui alguns exemplos de pessoas que foram honradas pelo Senhor, de pessoas que foram exaltadas pelo Senhor. E agora eu vou dar mais um exemplo de alguém que foi exaltado e também foi corrigido pelo Senhor. Porque eu quero muito que você creia que Deus te exalta, que Deus te faz diferente, que Deus pode quebrar a sequência, querida, maldição na tua família. Ah, o meu tataravô era assim, o meu taravô, o meu bisavô, o meu trisavô, o meu pai. E daí? Chegou em você? Tem Cristo? Quebra tudo isso, meu querido. Quebra de maldição. O que é quebra de maldição? É a palavra de Deus. Não precisa fazer campanha de quebra de maldição, não precisa ter orações especiais. Não, crê em Jesus Cristo, querido, e o mal está quebrado em nome de Jesus. Eu mostrei para você então algumas pessoas sendo exaltadas, e aqui vai ter mais uma que Deus exaltou, mas Ele também corrigiu. Nós vamos aprender isso aqui, porque nós queremos crescer acreditando na promessa do Senhor, mas sabendo de que é Ele que exalta, que é no tempo dEle e para a glória dEle. A minha parte é crer, é fazer diferente do mundo e de acordo com a palavra de Deus, para que aí sim eu esteja encaixado para ser diferente, em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e um outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quantos dias? Quantos? E quantas noites? Até o Horebe, o monte de Deus. Um pão que o anjo do Senhor trouxe para ele, uma botija, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Elias, querido, um profeta do Senhor, usado por Deus, venceu os profetas de Baal. No total, 850 profetas contrários. Ele orou, Deus mandou fogo, consumiu. Todos viram que Deus era na vida dele. Mas Jezabel, a rainha, disse: o que? Ele matou os meus profetas? Eu também vou matar ele. E aquele mesmo homem que estava com coragem para derrotar os profetas de Baal, dos outros deuses, correu com medo de uma mulher. Ele correu para salvar a vida dele. Mas quando ele estava orando a Deus, ele falou: Deus, é melhor que o Senhor me mate. Ele queria morrer? É claro que não. Ele só estava com o espírito abatido. Eu aprendo, querido, que Deus nos exalta, como fez com Elias, venceu os profetas de Baal. Mas eu aprendo que quando eu começo a cultivar no meu coração que só eu fiquei, que só eu faço a obra, aí Deus precisa me ensinar alguma coisa. Porque mesmo aqui, quando Deus deu a ele a comida, com aquela força daquela comida ele caminhou mais de um mês, dia e noite. Mesmo assim, querido, Deus ainda queria ensinar algo para Elias. E eu vejo algo maravilhoso na nossa vida. Como o Senhor disse, também deixou registrado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque nunca haverá um dia no qual eu conhecerei a totalidade de Deus. Abraão não conheceu, Elias não conheceu a totalidade de Deus. Ele precisava continuar conhecendo a Deus. E às vezes a minha oração é de murmuração, é de reclamação. Não é porque eu não estou entendendo, é porque eu estou me fazendo de vítima. Pastor, mas o senhor disse que Deus exalta, que nós podemos ser diferentes. Sim, mas eu preciso crer estritamente no Senhor
e não deixar que isso me encha, que seja um engodo, que seja uma alegria minha de ser usado pelo Senhor. A glória é dele. E eu estou aqui estudando com você, meditando com você aqui, para a gente ver que mais para frente Elias vai reclamar com o Senhor e vai dizer: Senhor, só eu fiquei, Israel, o teu povo, te abandonaram, foram embora, mas eu, Jesus, fiquei. Estou correndo o risco de morte. Jezabel veio atrás de mim, eu orei sozinho, venci os profetas de Baal, mas agora ela quer me matar. E os outros estão de boa, mas os outros não fazem nada. Só eu fiquei, Jesus. Versículo 14, vamos ver para a gente entender melhor. 1 Reis 19, 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Elias falando, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Olha aqui para mim que eu vou te explicar. A Bíblia fala lá que nós vimos aqui, que Elias comeu daquele pão, tomou daquela botija, caminhou 40 dias e 40 noites. Deus fala com ele aqui, ele começa a dizer que: Deus, eu fiquei sozinho, o povo foi embora, eu fiquei sozinho. Deus fala para ele assim: eu trouxe você aqui para te explicar que você não ficou sozinho. Eu separei mais 7.000 igual a você. Agora você volta. Vai lá de novo. Mas eu andei 40 dias para ouvir a minha palavra. Eu trouxe você aqui para te explicar que você não é a última bolacha do pacote, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Tem outros milhares igual a você. E Deus está falando para mim e para você hoje. Muitas vezes nós não fazemos a obra do Senhor, sabe por quê? Porque eu faço assim: é só eu que faço, é só eu que prego, é só eu que venho à igreja, é só eu que faço isso. E às vezes Deus precisa nos levar, querido, ao deserto, lugares longe, muito tempo, para Deus dizer: ei, e tem outros igual a você. O fato de você não estar vendo não quer dizer que eu não tenho outros. O fato de você se achar sozinho não quer dizer que esteja sozinho. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí Deus faz Elias entender uma coisa: que Elias destruiu os profetas de Baal, orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu. Elias conhece Deus na plenitude, conhece não. Eu preciso andar 40 dias no deserto, Deus tem uma conversinha com ele e fala assim: agora você volta e faz o que eu te mandei. Eu entendo, querido, que o propósito da nossa vida não é encher o nosso coração de conhecimentos, de experiências na obra, sem que isso esteja literalmente submetido à palavra de Deus. Porque a experiência de Elias não quis dizer nada aqui. A sua experiência com Deus, querido, ela vale muito, mas se ela estiver debaixo da palavra de Deus. Não. A minha experiência, querido, serve muito se ela estiver aqui, ó. Senão, não. Se a minha experiência com Deus me levar para longe do Senhor, ou me levar a questionar o Senhor, querido, e eu entendo uma coisa: nós só vamos ser essa pessoa diferente se alguém que sobe a cachoeira, simbolicamente falando aqui, né? Ser como Enoque, quebra a linhagem de morte e ele não. Ser como foi Jabes, ilustre entre os seus irmãos. Ser como Davi, que com uma pedra venceu o exército todo, porque através do gigante o exército todo foi derrotado. Nós só seremos assim se nós aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. E aqui, querido, para eu orar com você, para nós orarmos juntos, eu quero compartilhar com você algo que você sabe, não da notícia que eu vou te dar, mas você sabe a veracidade dessa notícia. Eu ouvi um pastor comentando, um pastor conferencista que viaja muito, e ele tem amigos na Inglaterra.
E você que conhece, tem conhecimentos gerais, sabe disso. Tem um amigo meu que mora em Portugal e ele liga para mim e ele fala: Joel, aqui na Europa, o cristianismo está morto. A Europa, o berço do cristianismo, não tem mais. Igrejas evangélicas na Europa, só as brasileiras. As de lá, pode contar nos dedos de uma mão. E esse pastor, contando que pregava lá, ele dizendo que lá na Inglaterra, a maior parte das escolas são cristãs. Mesmo não tendo aquele fervor na igreja, mas ficou as escolas. Como nós temos o Mackenzie, que é uma faculdade confessional presbiteriana. E ele diz assim: mas a Europa agora está inundada de muçulmanos. E os muçulmanos querem educar os filhos dele na melhor escola. E a melhor escola é o quê? Cristã. O que eles fazem? Põem o filho deles lá. Depois de 7 anos, os filhos deles saem da escola cristã. Muçulmanos. Aí eu olho e falo: meu Deus, os nossos jovens vão para a faculdade e na segunda aula de filosofia já questiona Deus. Eu penso, tem alguma coisa errada. Os nossos jovens vão trabalhar no centro de São Paulo e se envolvem com outras amizades. E quando voltam, já falam: não tem problema ser baitola não, pastor. A gente é preconceituoso. Não tem problema ser homoafetivo, né? Fala: meu Deus, uma coisa errada. Aí o pastor, o evangelho, o crente em Jesus, ele é o quadrado. Ele é o errado. Homofóbico, quadrado, radical, tem amor. Aí eu olho para a palavra de Deus e falo: meu Deus, nós nunca vamos experimentar o que Enoque experimentou. Sabe por quê? Porque nós somos iguais a todos eles. E não existe uma luz no final do túnel que isso vai mudar, querido. Porque a mentalidade dos nossos jovens e às vezes até dos adultos é essa. Os muçulmanos, os filhos passam 7 anos numa escola cristã, mas quando saem são muçulmanos. Agora nós, vai conversar com um jovem cristão que está fazendo faculdade, que ele já está todo bagunçado a cabeça dele. Às vezes não é nem na faculdade, começou a trabalhar, ver gente diferente e tal, ele já: não, pastor, não é assim, vamos todo mundo mesmo para a ribanceira abaixo. Aí eu olho isso e isso corta o meu coração. Será que a falha é nossa? Será que nós não estamos ensinando? Passa-se anos na igreja aprendendo, querido, não se envolva com drogas, nem com bebida alcoólica. Um dia, um amigo do mundo convida, experimenta, acabou, ele esqueceu os anos que aprendeu na igreja. Já vai ostentar na rede social que está enchendo a cara. Aí nós olhamos a palavra de Deus e falamos: Senhor, o que acontece? O que acontece? O que nós como igreja, que acreditamos que é possível ser o diferencial neste mundo, o que nós mais precisamos fazer, querido? E aí, eu só tenho uma resposta, só tenho uma esperança: a palavra de Deus. Não tem outra. Para onde iremos nós, se não a palavra de Deus? Para onde? O que nós vamos fazer, se não pregar a palavra? Se não gritar como um sentinela aos 4 cantos? Se não anunciar a verdade do evangelho? Se não lembrar você que se não ouviu de manhã, vai ouvir agora? Pense na sua salvação, porque o final da sua vida, querido, é morte. Mas aquele que crê em Jesus não conhecerá a segunda morte. A morte física não tem como pular, mas a morte espiritual tem, porque Jesus Cristo nos garante vida eterna. Se nós olharmos só para este mundo, estamos perdidos.
A Bíblia fala para nós crentes, se você e eu crente acreditarmos em Jesus só nesta vida, só para as benesses dessa vida, nós somos os mais miseráveis. Se você crê em Jesus, querido, só para te curar, só para ter um bom emprego, só para ter uma família, Jesus é tudo isso, mas Ele é muito mais do que isso. Jesus veio para tornar eu e você um Enoque da vida, ou seja, quebrar a sequência do pecado, da corrupção, de sermos diferentes do mundo. Jesus veio para que eu e você sejamos ilustres no meio dos nossos irmãos. Ele veio, querido, não importa como que você nasceu, não importa se você causou dor lá atrás, mas hoje, se você entregar a sua vida para Cristo, Ele faz você ilustre para a glória dEle. Ele quer usar pessoas simples como nós, pessoas improváveis como nós. Se alguém intelectual do mundo olhar para nós, querido, não dá nada por nós, mas nós sabemos que nas mãos do Senhor, querido, nós podemos. Você é só um rapazinho com a pedra na mão. Não, eu sou um servo de Deus que crê nele. E em nome de Jesus Cristo o gigante vai cair. Não importa se é com uma pedra, se é com uma funda, se é com a oração, se é com a mão estendida, mas ele vai cair em nome de Jesus. Nós somos a geração, querido, que podemos fazer a diferença. Mas só se acreditarmos na palavra. Só realmente se comer a palavra do Senhor e deixá-la entrar no nosso coração, e entender que Deus exalta, mas que Deus é preciso muitas vezes levar a gente para o deserto, e depois que chegar lá, andou 40 dias, andou agora, volta de novo, mais 40 dias. Eu te trouxe aqui só para te falar uma coisa: eu sou Deus, e sou eu que determino as coisas. Volta lá, faz assim, 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 e aqueles que estão contra você não vai prevalecer. Mas você precisa acreditar. Não é para estar escondido dentro de uma caverna, não é para viver com medo. Também não precisa, querido, se exaltar. Faça a vontade do Senhor e isso basta. Não abra mão do Senhor. Não pense que você está sozinho. Não pense que o seu trabalho, querido, está sendo em vão porque o outro do lado não faz. Faça, Deus colocou na tua mão, faça com zelo, com graça, com entusiasmo. Nós estamos contando a história de Elias, mas Deus disse que existiam mais 7.000 igual a ele que não se dobrou. Você sabe o nome de um deles? Eu não sei, mas Deus sabe. O pastor não viu o que você fez, mas Deus viu, e isso basta. Você está fazendo sozinho, o galardão vai ser só seu, filho. Mas faça. Deus falou para Elias: volta, porque eu preciso de você lá. Você vai ungir esse para fazer isso, ungir aquele para fazer aquilo outro, e ungir o outro para fazer aquilo lá. Vai. E Deus conta comigo e com você. Vamos ao mundo. Vamos pregar o Evangelho. Talvez podemos dizer, como disse o profeta: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aliás, para quem está sempre pregando, como eu e creio que os demais, nós sempre perguntamos: Senhor, quem deu crédito? Mas nós sabemos que não podemos parar. Aliás, não é que não podemos parar, nós não queremos parar. Por mais que seja frustrante ver um jovem que adorava a Deus depois entregue lá fora, por mais que isso doa, nós sabemos que a única saída é continuar pregando. Nós sabemos que o único caminho é Jesus Cristo. Então nós vamos anunciá-lo todos os dias. Enquanto houver fôlego de vida, nós vamos dizer: olhe para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Porque no dia que a arca fechar, não adianta bater na porta. No dia que a arca fechar, não adianta gritar do lado de fora. Quem fecha é Deus. Hoje ela está aberta. Hoje a palavra está sendo anunciada para todos, todos. Quem rouba, pare de roubar. Quem fala mentira, não minta mais. Quem é fofoqueiro, pare com isso. Quem não serviu ao Senhor, comece a servir. Quem está frio, busque no Senhor para que seja avivado.
Mas haverá um dia, meu querido, no qual o Espírito Santo será tirado da terra. E aí, o nosso ajudador, se nós estivermos aqui nesse tempo, querido, ai de nós. Nós oramos para que o Espírito Santo nos ajude a ser como Enoque, diferente no meio da nossa geração. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Ô Espírito Santo de Deus, queremos viver o novo de Deus. Eu queria pedir o ministério de louvor, se nós pudéssemos cantar esse louvor. E eu gostaria que você orasse, que você pudesse desejar realmente viver o novo do Senhor na sua vida. Obrigado. Na sua casa, no seu ministério, no seu coração, na sua alma, ô Espírito Santo. Eu tenho sido como Elias, eu tenho reclamado muito, ou então eu tenho olhado para a história de Enoque, mas só no sentido de querer me exaltar, e eu entendo que a palavra de Deus, querido, ela não nos leva a isso. Ela nos leva sim a ser diferente, mas da maneira certa, para glorificar ao Senhor, não para eu me engrandecer, a glória dele, que eu diminua e que ele cresça. Vamos clamar ao Senhor através do louvor. Eu quero viver algo novo, em nome de Jesus, amém? Na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua igreja. Você faz parte dessa igreja, querido. Ore ao Senhor para que através da sua vida, o Espírito Santo, querido, seja visto pelos outros que estão à sua volta. Para que você glorifique o nome do Senhor Jesus, para que você exalte o nome do Senhor Jesus aonde você estiver. Se você está fazendo faculdade, eu não sou contra a faculdade não, pelo contrário, querido, eu sou exatamente a favor. Faça. Eu sou contra você negar Jesus. Faça a faculdade, faça uma, faça duas, faça pós. Seja sábio com o entendimento do mundo, só não esqueça de Jesus, só não coloque em primeiro lugar, mas deixa o Senhor te levar lá, aonde Ele quiser, no meio acadêmico, nas grandes empresas, nos escritórios da Paulista, mas seja de Jesus lá, seja o diferencial lá, ou ainda que você esteja aqui pertinho, você trabalha aqui na esquina, no armazém, na lojinha, por conta, autônomo, na empresa local, não importa, leve Jesus com você. Oh Jesus, eu quero viver algo novo na minha vida, Senhor.